Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, que a paz do Altíssimo abençoe a vida de todos. Eu não iria gravar nenhuma mensagem hoje. Na verdade, estou programando uma nova mensagem com esse ideal de juntar o quebra-cabeça, que é o que precisa acontecer na mente de muitas pessoas. As escrituras, ela está toda fragmentada na mente das pessoas. E eu percebi que esse é um dom que o Pai deu, de eu poder fazer essa ligação e trazer esses fragmentos que estão todos espalhados e juntar no entendimento de uma pessoa para que ela possa se libertar. A religião, ela consegue ter muito sucesso através dessa fragmentação das escrituras, e principalmente através de capítulos e versículos, né, que são ferramentas-chave do sistema para manipular as escrituras, e as pessoas não conseguem mais ter um entendimento pleno dela. Estão com a mente toda desnorteada, né? Ou seja, não existe um norte. A pessoa está toda desnorteada, está como que em um labirinto, cheio de portas, e entra por uma porta, não encontra saída, e entra por outra porta, não encontra saída. Já conversei com pessoas que estavam à beira da loucura, né? E graças ao Altíssimo, através das mensagens aqui do canal do Orando em Espírito, muitas pessoas têm colocado o seu entendimento no eixo, sabe? Elas têm conseguido assimilar, né, a Escritura, e com isso a libertação acontece e é maravilhoso. Eu estava aqui dando uma olhada nos comentários do vídeo que eu gravei agora dia 29, que foi o primeiro sobre essa série de vídeos juntando o quebra-cabeça. Inclusive a primeira mensagem foi tremenda. Eu falei sobre a questão de orar sem cessar, né? Que é algo que só pode acontecer na nova aliança, porque na velha aliança o ritual de oração ele era externo, a pessoa tinha horário marcado para orar, ela tinha dias específicos, né, para ir aos cultos, as solenidades que aconteciam. Já na nova aliança, né, o pai ele passa a ter um contato mais íntimo com cada pessoa, aqueles que aceitam, é claro. Para isso, eu até coloquei o texto aqui de Efésios, quando Paulo fala que para acontecer esse relacionamento mais íntimo, o homem deve abandonar pai e mãe, né? Paulo ele comenta novamente aqui em Efésios 5, e a mulher também precisa, né, abandonar pai e mãe para se unir ao marido. Isso é um fato que o relacionamento humano de marido e mulher, ele deixa claro isso, e Paulo usa inclusive esse exemplo aqui em Efésios 5, se você ler, e no finalzinho aqui ele diz que este é um grande mistério, e esse mistério do casamento que acontece na terra, ele está mais ligado à sombra do casamento que acontece espiritual do pai com o ser humano do que em si com a terra. A terra ela é sombra, né, das coisas celestes, e isso não sou eu que estou falando, é Paulo que está falando aqui em Efésios 5, que o relacionamento do homem e da mulher é um grande mistério, e ele faz referência a Cristo e a igreja, ou seja, ao Messias e à igreja. Então isso que é a palavra, né? Quando fala Cristo é difícil, gente, as pessoas elas não conseguem absolver, né? Que na nova aliança nós temos que entender que o Pai nos deu o Espírito que habitava aquele homem, né? Como ele diz lá em João 14, né? Eu voltarei a vós, lembra de João 14, a partir do verso 15? Inclusive ali eu já gravei uma mensagem falando sobre isso, né? Que é um pouco deturpado João 14, porque ao mesmo tempo que ele fala que ele voltaria a nós, ele voltaria, ao mesmo tempo ele fala, eu não vos deixarei órfão, e o órfão está se ligando, está fazendo uma ligação ao pai, né? Ou seja, não deixar as pessoas sem pai. Então você vê que existem muitos momentos, inclusive eu penso em gravar uma mensagem sobre isso, em que é o Messias falando ali, o homem, e existem muitos momentos nas Escrituras que é o Espírito que nele habitava que falava por ele. Então a gente tem que separar isso, porque quando é o Espírito falando, aí é eterno. Mas quando é aquele homem falando, que é algo ali para Israel, aí ali só vai até o madeiro. E entender isso faz todo sentido. Infelizmente as pessoas têm comido de tudo, né? Elas estão todas remendadas, né? Vestes velhas, remendadas em vestes novas em vestes velhas, ou seja, a velha aliança com a nova aliança. Está um grande fermento na mente das pessoas, e com isso elas espalham enganos e acreditam que tem a verdade, e a mente das pessoas ficam cada vez mais poluídas, né? O abismo vai se aumentando cada vez mais. Quando o Messias disse que cego que segue um cego cai em um abismo,
ali o abismo que ele está se referindo é realmente trevas, é um entendimento obscurecido, sem compreensão do Altíssimo. É por isso que surgem muitos enganos, sabe? Muitas pessoas dizendo que o mundo vai acabar tal dia, vai acontecer tal coisa. Tudo isso são enganos, é fruto de mentiras, e as pessoas, por não compreenderem a verdade, ficam presas a esses enganos. Eu louvo ao Criador por apenas uma média de um pouco mais de um ano ter aberto o meu entendimento. Como eu já disse, né, quando eu aceitei abandonar pai e mãe para buscar o Criador no meu íntimo, no meu entendimento, foi um processo maravilhoso. Passei um mês tendo sonhos incríveis, e um dos últimos sonhos, o pai, ele me mostrava em um local com milhares e milhares de pessoas que haviam sido libertas através das mensagens que ele colocava na minha boca, e aquilo foi maravilhoso para mim. Eu não fico falando muito, mas eu vejo o resultado desse sonho através das mensagens. O pai vem fazendo acontecer de verdade. Então eu fico muito feliz com tudo isso. Eu resolvi gravar esta mensagem aqui, baseada em Efésios 5, só para deixar algo muito interessante para você meditar. Um irmão, ele comentou aqui nesse vídeo que eu gravei, o primeiro, juntando o quebra-cabeça, ele comentou aqui o seguinte, né, que eu fiquei muito triste com o comentário dele, mas feliz por ele estar com a mente aberta. É o irmão André Lango Mambo, esse é o nome dele aqui, né? Ele diz assim: só para saber, eu fui um dos filhos do processo religioso com a Universal. Hoje ele é liberto, né? E ele disse aqui: dia 8/6, agora, em junho, a Igreja Universal trará a Arca da Aliança falsa aqui para Angola, para contrapor o apóstolo falso Vladimir. Para contrapor, virá também o apóstolo falso Vladimir, e virá aqui fazendo maravilhas e curas no dia 8/6, e muita gente está esperando, né, por esse momento. E no caso, como ele disse aqui, para serem enganados. É triste isso, realmente é muito triste. Gente, é muito, assim, é muito triste você saber que as pessoas, elas não compreendem as Escrituras, porque estão todas remendadas em seu entendimento. Se cumpriu o que o Messias disse, e as pessoas, elas não querem separar, né, velha aliança e nova aliança. Olha o estrago que acontece na mente de uma pessoa quando você não separa isso. Na velha aliança, como eu já comentei, né, o relacionamento do pai com o povo de Israel, ele era um relacionamento de noivo e noiva. Não havia ali intimidade. Inclusive comentei no finalzinho da mensagem Orai Sem Cessar que intimidade é algo que só acontece entre marido e mulher. Inclusive, essa questão de dizerem que você não pode ter relação sexual antes do casamento, essa ideia que se tira do livro Bíblia, ela é totalmente espiritual. O Criador do Universo, quando ele ainda não estava habitando no ser humano, né, que é o caso da velha aliança, que ele habitava na tenda, na arca, ali a relação dele com o povo não era uma relação de intimidade. Ele tinha ali uma relação de noivo e noiva, né, mas ele não tinha intimidade com o povo. Tanto é que ele só se dirigia diretamente ao sacerdote, ele falava com os profetas. O povo mesmo não tinha uma relação íntima com ele. Essa relação íntima, ela veio acontecer após o madeiro, né? Quando ali em Atos o pai, ele desce e habita o seu verdadeiro templo. Muitas pessoas ali creram e aceitaram, e como disse o Messias, né, em Mateus 10, aquele que abandonar pai e mãe se casa também com o pai. O pai, ele só fez essa exigência. Assim como na velha aliança ele tinha suas exigências para a sua noiva, na nova aliança as exigências são outras, né? Que é o chamado de testamento, é como se fosse um contrato. O povo da velha aliança tinha um contrato para seguir, e esse contrato ele consistia de santuário terreno, né? E tinha cultos terrenos, tinha
horários para se apresentar ao Pai, como Paulo fala em Hebreus 9. Logo no comecinho, Paulo já fala sobre isso. Tinha rituais, né? Tinha os sacerdotes, tinha ali a Arca da Aliança, que era a presença do Pai no meio deles. E tudo isso o Pai só fez porque aquele povo, eles eram muito idólatras. Lembremos que eles vieram do Egito, estavam todos contaminados pela idolatria, né? Quando o Pai separa desde Abraão, gente, a gente tem que ter entendimento de que o mundo estava em trevas e o Pai separa um povo na terra para colocar a sua luz lá dentro, gerar a sua noiva. Processo muito difícil, como já gravei em vários áudios, processo que gerou muitas mortes, porque o Pai fez de tudo para proteger realmente a sua noiva, para que ela não fosse estrupada, embora parte do povo de Israel aceitavam o estrupo, né, que eram os enganos da Babilônia, do povo pagão. Então o Pai, quando fala em Marcos 12, o Messias fala que ele cercou ali Israel e colocou o seu lagar, colocou uma torre de vigia, porque realmente ele cuidou de Israel como se fosse a sua noiva mesmo, protegendo ela, porque os gaviões estavam em volta tentando, né, fermentar aquele povo. E o Pai deixou muitas sombras mostrando esse carinho por ela, como por exemplo Moisés passando em terra seca, naquele mar, né, que ali era uma sombra da terra, do mar de mortos, e Israel, a sua noiva, passando em terra seca, demonstrando que o Pai iria transformar ela em um povo separado daquela prostituição toda, aquele engano todo. Então existem muitas sombras que o Pai deixou para a gente poder ver esse carinho todo, mas infelizmente, as pessoas hoje em dia não compreendem isso e elas não entendem que no madeiro, né, o Pai ele encerra aquele contrato com o povo da velha aliança e ele nos dá um novo contrato, que é o Novo Testamento. E Paulo em Hebreus 9 ele fala que só é possível existir um Novo Testamento se o Velho Testamento acabar, né? E o Messias, ele cumpriu no seu corpo. Paulo fala sobre isso em Romanos 7 também. Ele cumpriu no seu corpo toda a lei, tudo que estava no contrato antigo, ele cumpriu no seu corpo. Tanto é que Paulo fala, se eu não me engano, em Gálatas, que tudo que era contra nós foi rasgado no madeiro, né? Foi despedaçado. E o que era contra nós, né? As leis, né? Elas mostravam os erros das pessoas e elas então fazia com que, Paulo fala isso no livro de Romanos, as leis quando mostravam o erro das pessoas, aquilo meio que fomentava a palavra, quando aumentava o desejo de fazer o erro, Paulo falava que aquilo incitava, né? Mas era a lei que mostrava o erro deles e a lei abundava o pecado. Lembra que Paulo fala que a lei abundava o pecado, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Por quê? Porque o nosso Pai, ele vem depois para se casar com o seu povo, né, na nova aliança, e ele impõe algumas regras que são principais, são regras importantíssimas para você poder recebê-lo. E uma delas é a questão de não ter mais pai e mãe se intrometendo no relacionamento. Quando o Messias fala sobre pai e mãe, eu já comentei algumas vezes, mas é interessante eu fazer uma observação. Na velha aliança, quando em Marcos 12 o Messias fala que ele separou ali os seus lavradores para cuidar da vinha, aqueles lavradores, eles eram como que pais das pessoas, se colocavam como pai e mãe, onde se geravam ali as pessoas com um entendimento espiritual, com um entendimento de obedecer à lei, com um entendimento de agradar o Altíssimo. E eles eram como que pais, mas eram padrastos, na verdade, né? Porque o verdadeiro pai é o Criador do universo. Mas como em todas as parábolas, o Messias sempre falava. Por exemplo, na parábola aí da vinha, ele fala que ele arrendou a terra, né? E ele saiu de viagem. Se você pegar a parábola dos talentos, também diz a mesma coisa. Que ele veio, deu um talento para um, 2 para outro, 5 para outro e saiu de viagem. O Criador do universo, ele não se fazia presente na velha aliança. Ele contratou os seus mordomos, ele simplesmente habitava dentro da arca ali, falava quando precisava, e o povo não tinha essa intimidade porque eram noivos e noivas. Agora, na nova aliança,
O próprio Messias diz, né? Ele veio como noivo, né? Ele veio ali para se casar com sua noiva, mas ele encontra uma Israel muito prostituída, muito fermentada pelos enganos, e ele então ali ele cumpre no madeiro, né, a lei no seu corpo, para se casar agora com aqueles que o recebessem depois de abandonar todos os enganos, tudo o que fosse carnal. O Pai só aceitaria aqueles que o adorassem em espírito. E quem o adora em espírito, o primeiro passo é abandonar pai e mãe. Por quê? Porque ela abandona tudo que aprendeu com o pai e mãe, porque o pai e a mãe da velha aliança ali, eles ensinavam práticas físicas, práticas carnais para o povo, porque eles eram carnais, precisavam ver para crer. O próprio Messias, que é o verbo, que é a palavra do Pai, se materializou em carne para eles, porque eles foram preparados para isso. Ele realmente preparou todo esse cenário para depois ele vir cumprir todas aquelas exigências que ele fez, que de fato ninguém conseguia cumprir. Então ele mesmo, ele sai lá do seu trono, vem, habita no meio daquele povo, cumpre tudo o que precisava cumprir para libertar o povo. Então isso é maravilhoso. Quando a gente abre o entendimento quanto a essas coisas, toda a Escritura ela cria vida. Você passa a ver que de fato, se você ficar preso na letra, ela vai matando a humanidade. O Messias falou isso em Lucas 16. Lá em Lucas 16 ele fala assim para os líderes religiosos: em caso de adultério, o noivo pode se separar de sua noiva. E ali o noivo era ele, e a noiva era Israel. E ele encontrou realmente uma Israel toda prostituída. E ele fala, em caso de adultério, o noivo pode se separar. E ali naquele momento ele diz: aquele que se relacionar com a mulher repudiada, ou seja, com a mulher que eu vou abandonar, estarão em adultério juntamente com ela. E nós sabemos que, infelizmente, o sistema que está aí hoje, eles estão totalmente compactuados, que fala a palavra, estão totalmente ligados à mulher repudiada, porque continuam praticando rituais que foi necessário para aquele povo, como, por exemplo, o dízimo, né? Que as pessoas não conseguem renovar o seu entendimento porque aqueles homens, eles não largaram o osso, continuam até hoje, né, pegando uma sombra que era o dízimo, que é as pessoas se alimentarem do Pai, porque o dízimo sempre foi alimento, né? E quando você está cheio dele, você reparte com o seu próximo. Ali as pessoas traziam justamente o dízimo para a casa do tesouro, porque a casa do tesouro, na nova aliança, não é um templo de pedra, somos nós. E a riqueza é o nosso Pai, a sua palavra. Nós somos a casa do tesouro, né? A herança, que é a sua verdade, ela passa a habitar o templo dele, que somos nós. Como disse Paulo, não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo? Ou seja, o santo, ele é puro, ele é perfeito, ele é rico. E essa riqueza, que é a sua palavra, ela habitando o ser humano, você passa a ser a sua casa. E aí você, quando está cheio, você reparte com o pobre, com o órfão, com a viúva. E é pobre de espírito, pobre do Pai, né? Aí você, que é o que eu tenho feito nesse canal, e a pessoa passa a se encher, ela começa a se enriquecer da verdade do Pai. É a viúva, que é aquela mulher que está presa à adoração física, está servindo a enganos, e ela resolve abandonar tudo para poder agora ter um marido. E é o órfão, que é aquele que não tem pai, não abandonou os pais físicos para poder buscar o pai espiritual. Então, aquilo que o Messias diz em João 14, eu não vos deixarei órfão, só dá certo para pessoas que, de fato, abandonam tudo. Abandonam os pais da terra. Fato que o Messias falou em Mateus 23, para não ter mais rabi, não ter mais mestre, para você poder ter o pai como seu guia. Então, nós precisamos entender que, na nova aliança, o pai, ele se casa com aqueles que creem. E aí, aqui em Efésios 5, eu vou sair da tela, você leia depois aqui, ó, do verso 22 até o verso 33, aonde Paulo fala de o marido amar sua esposa, da esposa amar o seu marido, e ele está falando aí que quando você vive isso no seu relacionamento, na sua casa, na sua vida, esse carinho do marido com a esposa, da fidelidade, se você vive isso, você vai compreender perfeitamente como é que o pai quer viver com o seu povo, com essa intimidade, com este carinho, sem ninguém se intrometendo. Do mesmo jeito que a gente não deixa ninguém se intrometer no nosso relacionamento, até tem uma frase que fala que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, mas no relacionamento com o pai,
Todo mundo se intromete. É aquela pessoa, aí você não está indo na igreja, aí você não está indo, aí você vai para o inferno. Ficam o tempo todo se intrometendo. São pessoas que estão se intrometendo no nosso relacionamento com o Pai. Eu não aceito que ninguém se intrometa no meu relacionamento com o Pai. Espero que você que esteja me assistindo também não aceite. Então, aqui ó, você entendendo que esse relacionamento terreno é sombra do relacionamento do Pai, você vai abrir a sua mente demais. E concluindo o que o irmão falou sobre essa questão da arca, quando a gente entende de fato que a Arca da Aliança no madeiro ela se encerrou para que pudesse agora as pessoas receber o Altíssimo em si, em ser a sua casa do tesouro, sabe? Quando as pessoas entenderem que nós agora recebemos o Altíssimo em nós, de fato a Arca da Aliança não tem mais serventia nenhuma. E esses homens, provando que são falsos mestres, falsos enganadores, com prodígios e milagres enganando muita gente, eles trazem a arca até hoje para mostrar uma santidade que de fato eles não têm. Eles negam o sacrifício do Messias, eles negam. Primeiro que eles misturam mamon com as coisas do Pai, que é o dinheiro. O Messias em Lucas 16 disse que é impossível você misturar mamon com as coisas do Pai, porque ou você serve a um ou você serve ao outro. Você só consegue de fato falar a verdade do Pai pura e genuína quando você não mistura dinheiro nas coisas dele. É como uma esposa. A esposa ela se relaciona com o marido de graça. Aquela que cobra ela não é esposa, ela é prostituta. Então você tem que entender que se você está indo num lugar ouvir a palavra do Pai e lá envolve dinheiro, saia fora, porque é prostituta. Estão te vendendo, estão fazendo das coisas do Pai mercadorias e você está comprando. E para que os mercadores da fé caia, como está escrito em Apocalipse 18, as pessoas precisam abandonar essas mercadorias fajutas e buscar o Pai em espírito. Porque isso é o novo pacto, Hebreus capítulo 8. Leia para você poder entender. Então aqui, olha, eu vou ler aqui para finalizar, Jeremias capítulo 3, ele diz assim, ó, a partir do verso 16. Leia desde o começo, eu estava lendo, o pai está falando sobre a prostituição de Israel, que assim como uma mulher que se envolve com vários homens, depois quando ela volta para o marido não a aceita, ele está falando, eu te aceito, Israel. Abandonem os ídolos de vocês, os maridos que vocês buscam, venham a mim que eu aceito vocês de volta. E aqui no verso 14 ele fala, no verso 16 aqui, melhor dizendo, ele fala assim, ó. Quando vocês estiverem sido multiplicados e frutificados na terra, naqueles dias, diz o Criador, nunca mais pensem na Arca da Aliança, no pacto que ele fez com vocês. Nem lhes virá ela ao pensamento, nem se lembrem dela, nem a visitem, nem façam mais, porque acabou. E quando ele fala de estiverem se multiplicados sobre a terra, a gente tem que entender que Jeremias aqui, o próprio Messias diz, que muitas coisas que o povo na época dele, o Messias dizendo, tudo que ele falava que o povo estava compreendendo, os profetas eles ansiavam por entender e não entendiam, porque eles não tinham uma compreensão do plano do Pai. Eles eram usados, mas não tinham uma compreensão perfeita do plano do Pai. E o Messias disse, os profetas queriam ouvir o que vocês estão ouvindo. E então aqui quando ele falava de ser multiplicado sobre a terra, tudo isso daqui é o entendimento de alguém que está vivendo a história. Ele não está lendo o livro como nós estamos fazendo. Ele está sendo um protagonista da história. Nós temos que ler a Escritura com essa lucidez para poder compreendê-la. Então ele vem e fala, ó, quando vocês tiverem sido multiplicados, frutificados, não mexam mais com essa ideia de Arca da Aliança, porque já terá acabado. E se acabou no madeiro. Mas infelizmente, quando você vai num templo e você vê lá uma Arca da Aliança, foge, porque é falso profeta. Se você vê esses homens utilizando a Arca da Aliança para atrair multidões, foge, porque é falso profeta, porque o Pai não está mais lá dentro da Arca da Aliança. O Pai, através do sacrifício do seu filho no madeiro, ele agora habita o entendimento das pessoas. O entendimento das pessoas. É aqui que ele passou a habitar. Hebreus 8. Ele saiu da tenda feita de pele de animais para habitar a tenda feita de pele humana, que é o entendimento humano. E é aqui que ele quer se assentar. Mas para isso precisamos tirar o iníquo que está assentado no seu trono, que se coloca contra tudo que é santo, como Paulo fala, que faz você praticar obras carnais para buscar ao eterno Criador. O nosso Pai é santo e o nosso Pai, ele precisa que nós o busquemos de forma santa também e de forma íntima. Como o Messias disse em Mateus 6, deixem de orar em pé nas sinagogas, deixem de mostrar para os homens. Agora vocês entrarão no quarto, serão íntimos com o Pai e ali vocês terão um relacionamento de marido e mulher. Não tinham antes na velha aliança porque era noivo e noiva, mas a partir do madeiro, aquele que abandona pai e mãe, ele passa agora a ser
casado com o Criador do Universo. Que o Pai abençoe sua vida e fuja desses lobos que utilizam de arca da aliança, de práticas da velha aliança, para fazer você de discípulo. Todas as práticas que foram necessárias para Israel, que depois do madeiro, algumas delas ainda o povo ainda praticava, porque o nascimento do Espírito, ele nasce, o próprio nome diz, você nasce, você começa como criança e vai amadurecendo. Lá em Hebreus 5, Paulo fala que as pessoas têm que parar de beber leite para que o pai possa dar para ela alimento mais sólido. Tem muitos irmãos que perguntam, mas na velha aliança o povo batizava na água física, por que na nova ainda batizavam? Porque estavam nascendo do Espírito, estavam crescendo, estavam evoluindo. Se você não entender que na velha aliança as coisas eram físicas, porque aquele povo precisava ver para crer, e se você ainda continua precisando ver para crer, infelizmente você está em adultério, está contaminado ainda com a mulher repudiada, porque para os nascidos do Espírito, eles renovam o entendimento e eles entendem que a única água que nós devemos ser batizados é a palavra, que purifica o nosso entendimento, que transforma a gente em nova criatura. O único pão que nós devemos comer é o pão que é a palavra do Pai, o vinho que é o seu Espírito que nos dá o esclarecimento, porque só o corpo dele sem o vinho, por isso que ele fala, tem que comer do corpo e beber do vinho. Você tem que ter o seu Espírito para te dar o entendimento. E aí você vai deixar de ser um morto na terra, um morto vivo. Você ressuscitará, como diz as Escrituras. Aquele que crer em mim, na palavra espiritual, ainda que esteja morto, viverá. Porque o nosso Pai, ele é um Pai amoroso e aguarda a sua esposa, né? As pessoas, o ser humano, quando fala esposa é uma metáfora, ele aguarda o ser humano abandonar os enganos, parar de comer lavagem com os porcos para poder buscá-lo espiritualmente, e só assim a terra encontrará o seu eixo. Que o Eterno abençoe sua vida. Fiquem todos com o Criador do Universo.